falar um pouquinho sobre o livro Os Axiomas de Zurique, de Max Muller. De acordo com o autor, existem 12 grandes procedimentos ou normas que se deve saber na hora de investir em ações. O primeiro grande axioma, ele trata do risco, ou seja, não tem como você investir no capital sem que em contrapartida tenha um risco compatível com esse investimento. Se você quer ter grandes lucros, é natural que você tenha grandes riscos também. Ele aconselha também não diversificar o capital para tentar reduzir esse risco. No momento que você diversifica esse capital, ou seja, você aplica em várias ações, é natural que algumas deem lucro e outras não deem. Então você acaba empatando os lucros com os prejuízos. O segundo grande axioma, ele trata da ganância. Ou seja, de acordo com o autor, você tem que entrar no negócio já estabelecendo quanto quer ganhar na ação. No momento que você atingir esse valor, não fique imaginando que ela lhe trará mais retorno. Porque normalmente ela vai atingir o pico e vai cair. Então, logo que você atingir esse valor especificado, você deve se retirar do negócio e procurar uma nova oportunidade. O terceiro grande axioma, ele trata da esperança. Ou seja, assim como a ação ela ganha, também ela pode perder. No momento que ela está perdendo, você tem que estabelecer um limite para sair da ação. Normalmente ele dá conceito de 10, 15 e no máximo 20% de perda. No momento que a ação atingir 20% no máximo de perda, você deve se retirar e procurar também uma nova oportunidade. O quarto grande axioma, ele trata das previsões. Ou seja, de acordo com ele, algumas pessoas dizem que podem prever o dia de amanhã. São os gurus, ou profetas. Dizem que através de análise, eles podem perceber o que vai acontecer com as ações. O que é uma pura mentira. Porque tratam-se de eventos humanos e não eventos físicos. Não tem como se prever eventos humanos. Quinto grande axioma, ele trata dos padrões. Alguns especuladores acreditam que existem padrões no decorrer da ação. Ou seja, que os eventos eles podem se repetir de forma lógica. Também é uma mentira. O que existe na realidade é uma ilusão de ordem. E existem também algumas armadilhas que a gente deve se preocupar, como é o caso da armadilha do historiador. Eles acreditam que o evento histórico ele pode se repetir no decorrer dos tempos. E a armadilha grafista. Eles acreditam que se pode interpretar o mercado através de gráficos, que também é mentira. O sexto grande axioma, ele trata da mobilidade. Ou seja, o autor afirma que não se deve se prender às ações. Ou seja, não se deve fixar raízes. Porque no momento que você faz isso, você diminui a sua flexibilidade, a sua mobilidade de investir em outras ações, fica preso àquela. Sétimo grande axioma trata da intuição, ou seja, existem pessoas que acreditam em palpites, como também existem pessoas que não acreditam. O autor ele aconselha que a gente procure acreditar em palpites que sejam justificados de maneira racional, né? E não em qualquer tipo. Então, daí se tira que o palpite ele não é uma forma, ele é um instrumento que vai auxiliar na tomada de decisão. O oitavo grande axioma trata da religião e do ocultismo. De acordo com o autor, as crenças elas tornam o investimento mais arriscado, porque você está se baseando em algo que não é racional, ou seja, você está se baseando na superstição. Então a mistura dinheiro mais sobrenatural, ela se torna uma mistura perigosa. Então não se aconselha misturar o sobrenatural com investimentos. O nono grande axioma ele trata do otimismo e do pessimismo. Ele afirma que o especulador ele deve ser um pouco otimista, mas também deve tratar um pouco a questão pessimista, que é ter mais confiança, ou seja, se preparar para caso a ação venha a ter um resultado negativo, caso o investimento venha a ter um resultado que ele não esteja de acordo com o que ele estava esperando, né? Então a gente deve ser confiante e ao mesmo tempo otimista. O décimo grande axioma ele trata do consenso. De acordo com o autor, nós não devemos seguir a maioria. E ele acredita que a maioria está errada. Normalmente a maioria está errada. Então, no momento que a maioria estiver vendendo ações, é a hora de se comprar. No momento que ela estiver comprando, é a hora de se vender. Então, a gente tem que ir contra a maioria, formular nossas próprias opiniões. Décimo grande axioma, ele trata da teimosia. Às vezes, determinados investimentos nos cegam para determinadas oportunidades também, né? A gente fica preso àquele investimento pensando que ele vai trazer certos retornos e acaba não trazendo. Então a gente fica naquela teimosia, pensando que pode salvar o negócio. E às vezes também até aplica a questão que é questão do preço médio, ou seja, comprar
No momento que a ação ela cai, a gente compra uma outra quantidade de ações pensando que vai estabelecer um preço médio, ou seja, melhorar a nossa situação, o que não é realidade. 12º axioma, ele trata do planejamento. De acordo com o autor, não tem como a gente planejar e estabelecer o dia de amanhã, ou seja, muito perigosa essa crença de acreditar que o futuro está sob controle, né? Então, o que existe na realidade é uma ilusão de ordem, que a gente pensa que existe para a vida toda, que não é realidade, né? Então, a gente pensa que se investir numa ação daqui, sei lá, uma semana, 30 dias, já é arriscado. Imagina com planejamento a longo prazo, ou seja, 20, 30 dias é mais arriscado ainda.